Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 20, o 27º domingo do tempo comum, é um domingo bastante polêmico. Fala de um assunto que arrepia todo mundo: o casamento. E agora? O casamento só é capaz de contrair o matrimônio, só pode contrair o matrimônio quem tem capacidade para sofrer. Quem não tem, não deve se casar de jeito nenhum. Quem não sabe sofrer, quem não gosta de sofrer, quem tem pavor de sofrimento, fique solteiro pro resto da vida. Não se case. Porque o casamento é uma cruz, é um caminho de santificação. Na época de Jesus, o casamento já era uma tragédia. Os apóstolos, os discípulos não entendiam. Vejam que no evangelho de hoje diz assim que alguns discípulos começaram a deixar de seguir Jesus por causa disso. Por quê? A gente fala assim, o divórcio é uma coisa moderna agora e tal. Não, o divórcio sempre existiu. Desde a época de Moisés já existia. E para o público ao qual Jesus falava, era muito comum o divórcio. Era até uma das leis de Moisés. Eles trouxeram aqui para Jesus dizendo: Senhor, e aí? Pode se separar ou não pode separar? Jesus diz: não pode se separar. Uma vez casado, você está casado para sempre. E se você se separar desta pessoa e se casar com outra, você está em adultério. É assim que diz Jesus no Evangelho. Vamos entender um pouco o contexto das coisas. Para o povo judeu, na época de Jesus e na época de Moisés, quem tinha o poder sobre todas as coisas era o homem. Tanto que os homens, os judeus até hoje, quando eles acordam, a primeira oração que eles fazem é esta: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, porque me fizestes homem e não mulher. É a primeira oração. Assim como o homem, ele tinha uma casa, um cavalo, uma galinha, ele tinha uma mulher, era objeto dele. Ele comprava, ele ia lá no dia do casamento, pagava o dote e levava a mulher para casa, era um objeto dele. E ele fazia dela o que bem entendesse. Ele podia despedi-la, mandá-la embora a hora que ele quisesse. Está escrito lá nas leis de Israel que se a mulher queimar 2 vezes o arroz, já pode mandar ela embora para casa. Ela queimou a panela, então ela está maltratando o marido, tem que mandar ele embora. Era assim as leis. E Jesus faz uma coisa absurda aqui. Ele coloca o homem e a mulher no mesmo grau de dignidade, dizendo: se a mulher não pode despedir o homem também não pode despedir a mulher. Se o homem tem valor, a mulher também tem valor. E uma vez que você se casa com ela, você se torna uma só carne com ela. E acabou. Aí o povo olha para Jesus e fala: esse homem está louco, vamos embora caçar outro. Exatamente igual hoje, né? As pessoas olham para a igreja católica, porque a igreja católica prega e vai pregar até o fim que o casamento é indissolúvel. Fala assim: não, a igreja católica está muito retrógrada, vamos embora para outra igreja, vamos caçar outro lugar, porque aqui não dá. Mas foi assim desde o princípio. Agora, algumas coisas a gente precisa entender. Primeiro, nem todo mundo nasceu para se casar. Tem muita gente que não tem vocação para o matrimônio. Jesus, se todo mundo tivesse que se casar, não, todo ser humano nasceu para se casar. O próprio Jesus teria se casado, ele não se casou. São Paulo não se casou, a maioria dos apóstolos não eram casados. Depois de Jesus, as próximas gerações tinham o matrimônio como um valor, porque o próprio Jesus disse. Ou melhor, a castidade como um valor, porque o próprio Jesus disse: no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Deus já escolheu aqui na terra algumas pessoas para viverem como todo mundo vai viver no céu. Lá no céu não tem marido e mulher. Lá tem pessoas que adoram e amam ao Deus eterno. Não existe esse negócio de casamento. Casamento só aqui na terra. Lá no céu não existe isso. Algumas pessoas já são chamadas aqui na terra para viverem a vida celibatária.
Mas não, eu quero me casar. E casa com um, casa com dois, casa com três, casa com quatro e morre sozinho. Porque não tinha vocação para isso. Porque para se casar, você tem que ter, antes de tudo, esta capacidade de sofrer. Hoje eu ouvi a pregação do Padre Paulo, ele dizendo assim: o casamento é como um banco estreitinho, onde os dois têm que sentar ali. Se um é espaçoso demais, o outro cai. Então os dois têm que se espremer e têm que renunciar às coisas do seu coração, às coisas do seu egoísmo, para poder suportar o outro. É um suportar, não é aquela coisa romântica, linda, que todo mundo fala: eu te amo, né? Quando está namorando, eu te amo para toda a vida, eu quero ficar com você por todos os meus dias e tal. 6 meses depois de casado, o bicho já começa a pegar, que não é bem assim. Não é um caminho romântico, é um caminho de sofrimento. Eu costumo falar nos casamentos que para se casar, você tem que ter dentro do seu coração, de forma muito clara, as 3 virtudes de Deus, as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé. A fé tem que dizer para você, tem que dizer ao seu coração, que esta pessoa com a qual você está casada, foi Deus que deu a você. Não foi você que conquistou. Ela era uma mulher linda, loira, maravilhosa, eu fui lá e conquistei, levei ela para casa. Ela não é um troféu seu. Ela é um presente de Deus, mas que é de Deus. Então foi Deus que deu a você. A fé tem que dizer todos os dias: esta pessoa com a qual eu estou casado foi Deus que me deu. Mas é chato, é rabugento, é nojento, é implicante, é briguento, é sem graça, é sem educação, é porco. Mas foi Deus que me deu esse troço. E eu vou aguentar essa coisa aqui até o fim. A fé tem que dizer isso. O segundo dom é o dom do amor. Geralmente a gente pergunta para as pessoas assim: por que você quer se casar? E ela responde: porque eu quero ser feliz. Que bonito, né? Isso aqui é a pior mentira que existe. Você tem que se casar para você dar a vida por alguém, para morrer por alguém. E um exemplo bem simples: vamos supor que um dia você, casado, foi ao médico, fez o exame do coração e o médico disse que o seu coração não presta mais, tem que fazer um transplante. Pega a mulher, faz os exames nela e vê que o coração dela é exatamente igual ao seu coração. E o médico vai dizer: olha, a única forma que nós temos de salvar a vida do seu marido é tirar o seu coração e pôr no peito dele. Está disposta a dar a vida por ele? E o casal tem que estar disposto, sim. Tem que dizer: assim como Cristo deu a vida por mim, eu darei a vida por ele, eu darei a vida por ela. Porque a única medida de amor que Deus tem é a cruz, não tem outra medida. Se Ele deu a vida por nós, nós temos que ser capazes de dar a vida pelo outro. É o amor. E o terceiro dom é o mais exigente, é o dom da esperança. As pessoas acham que é esperança, né? Não, eu tenho esperança de um dia me dar bem na vida, de conseguir passar no concurso público. Eu tenho esperança de que os meus filhos vão crescer e eles vão ser pessoas de bens. Eu tenho esperança que eu vou me casar e eu vou ser feliz. Mentira! Não existe isso. Tira isso da sua cabecinha oca. Só existe uma forma de nós sermos felizes: em Deus. Em Deus. Deus é o único que pode fazer a nossa felicidade, mais ninguém. Quem é a pessoa com a qual você vive na sua casa, com a qual você se casou? É o seu irmão de caminhada. Você tem que dar a mão a ele e os dois juntos olharem para a cruz de Cristo
e buscarem a felicidade em Cristo, porque se você busca a felicidade no outro, começa a cobrança, né? Olha, você não está cumprindo o que você falou, você prometeu amor e fidelidade por toda a vida, você já me traiu, você prometeu que ficaria comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu fiquei doente e você agora não quer saber de mim, e começa as cobranças, você prometeu que ia me fazer feliz e você não está fazendo, olha, não vai dar certo, eu vou buscar outro lugar, eu vou buscar outro canto, e vai buscar felicidade em outras camas, em outros lugares, em outras situações, e vai exigindo daquela pessoa que ela te faça feliz. É como uma laranja, você pega, chupa, pega o bagaço e joga no lixo, é descartável. E para Jesus não existe ninguém descartável, absolutamente ninguém, nem as crianças, nem as mulheres, nem os adultos, nem os idosos, nem os deficientes, ninguém é descartável, absolutamente ninguém. E família é justamente isso, é o lugar onde ninguém é substituível. Ninguém. Não tem como você substituir o seu pai. Não, eu não quero esse pai, vou trocar ele, eu quero um outro. Não existe isso. Não gosto da minha mãe, vou trocar ela por outra. Não existe isso. Não quero esse filho, vou trocar por outro. Não existe isso. É o lugar onde ninguém é substituível. Mas é o lugar onde nós precisamos dar a vida um pelos outros. Jesus ainda diz assim: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. Cometer adultério, né? E as pessoas hoje aqui na nossa igreja, no nosso tempo, falam assim, não, é muito pesado isso, vamos dar um jeitinho, né? Não tem problema, tem até alguns padres que fazem concessões, né? Não, você pode comungar, pode entrar na fila da comunhão, está tudo certo. Não está tudo certo. São Paulo diz assim, aquele que comunga em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Se está numa situação irregular, fique quietinho no seu banquinho. Não levante e vá para a fila da comunhão. A comunhão não é o prêmio dos santos. Só quem é santo, puro, imaculado pode entrar na fila da comunhão. Não. A comunhão é o remédio para os doentes. Aquele que sabe que é doente, mas luta todos os dias contra o pecado. E sabe que se comungar Jesus numa forma de pecado, ela vai para o inferno. Então por isso ela prefere viver o sofrimento do que entrar na fila da comunhão. Quem criou isso? Foi a Igreja Católica? Não, foi Jesus. Desde o princípio foi assim. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para os casais, né? Eu tinha, né? Meu pai e minha mãe viveram 62 anos de casado. Eu acompanhei a vida dos meus pais. Eu tenho 11 irmãos, 10 irmãos, né? Todos eles casados, e vejo o sofrimento e as lutas de cada um dos meus irmãos. Eu acompanho tantos casais, tantas coisas. Eu sei que não é fácil. A vida de padre também não é fácil. Viver o Evangelho não é fácil. Viver a fé não é fácil. Suportar a solidão, suportar o desprezo, suportar a indiferença, né? Nós padres, me perdoe dizer isso numa homilia, não deveria, mas quantas vezes nós somos tratados como se nós fôssemos seus escravos. Padre, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso para mim, faça isso para mim, eu quero agora, tem que ser nessa hora, não pode ser outra hora. E nós somos tratados assim. E por amor ao reino de Deus, nós temos que muitas vezes abaixar a cabeça, ficar calado e dizer, eu fiz um compromisso com Deus. E todo mundo vai ter que passar pela cruz, não existe um caminho mais bonitinho. Que tragédia. A nossa vida vai ser uma tragédia? Não. Tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita, tem muita felicidade, tem muita alegria, tem muitos momentos felizes, tem muitos momentos que a gente pode viver com alegria. A vida de padre, a vida de casado, a vida de solteiro, celibatário, seja ela a vida qual for, tem muitas alegrias, mas tem muita cruz, muita tristeza. A felicidade só vamos encontrá-la no céu. Por enquanto, como diz a Salve Rainha, esta vida é um vale de lágrimas. Chora duro, mas chorem com o coração cheio de esperança. A felicidade virá no céu. Não desista da cruz. Ela é doída,
mas é a única chave que abre o céu. Não tem outra. Sinto muito.